ao sistema de votação que eu vou propor com relação à dosimetria das penas. Eu proponho o seguinte, que aqueles que ficaram vencidos na votação parcial de mérito, com base no precedente que nós firmamos aqui há cerca de 2 anos, não devem participar, não podem participar da votação pertinente à dosimetria. Agora, a absolvição e condenação com imposição de pena consubstancia o mérito. E não vejo como, sob pena de aí sim termos a incongruência, alguém a um só tempo, no mesmo processo, prolatar uma decisão, formalizar um voto, declarando inocente o acusado para, em passo seguinte, apená-lo, Era o posicionamento que eu tive há 2 anos, no sentido de, mesmo tendo absolvido, participar da dosimetria. É muito comum ficar vencido, por exemplo, num conhecimento da ação e depois vencido participar da análise da ação. Vencido em uma preliminar, enfrentar o mérito. Ora, o tribunal debateu inicialmente se havia ou não a prática do tipo penal e as elementares do tipo dentro do que estava narrado na denúncia e do que foi a instrução do processo. Vencido nessa parte, eu não vejo razões para aquele que absolveu não participar da dosimetria. Nós não estamos aqui na decisão monocrática ou na decisão de um juiz de uma vara criminal em que ele sim traz a sentença por inteiro. Nós estamos aqui em um colegiado. E em um colegiado podemos ficar vencidos em preliminares, em conhecimento e depois enfrentar a questão de mérito e a questão de fundo. Quem julgou a ação improcedente já deu o seu voto de mérito, exauriu, na verdade, a sua função jurisdicional naquele caso, não é? Prevaleceu o entendimento de que quem fica vencido votando pela absolvição não participa da dosimetria penal. Essa foi a tese que prevaleceu em outro caso, julgado há 2 anos e meio atrás. Pois não, Excelência. Vossa Excelência está vendo, porque, entre outros motivos, Vossa Excelência não pode nos deixar precocemente? Eu endosso totalmente a observação de Vossa Excelência. Sim, senhor presidente, tenho essa mesma compreensão, acompanho o eminente relator, entendo que quem absolve não pode impor pena e, consequentemente, enfrentando o mérito da demanda. Ministra Carmen Lúcia. Eu peço vênia divergência, presidente, para acompanhar o relator, principalmente me baseando no princípio constitucional da não culpabilidade penal, que neste caso, na dúvida, procederia em favor do réu. Senhor presidente, eu acompanho o relator porque já manifestei essa mesma opinião quando do julgamento da ação penal 409 do Ceará. Eu fui muito enfático ao dizer que quem absolve não pode depois elaborar uma dosimetria, até porque esgotou o mérito da questão, esgotou a jurisdição. E acrescento, senhor presidente, se alguém vota pela absolvição, especialmente tendo em conta talvez a atipicidade da conduta, seria uma verdadeira violência à consciência do magistrado querer lhe impor o sopesamento das circunstâncias judiciais do artigo 59. Se o juiz acha que não houve crime, como é que ele vai se pronunciar sobre os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, e para depois estabelecer uma pena necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime? Como é que o magistrado que absolveu pode depois se pronunciar numa segunda fase sobre as agravantes e atenuantes e depois, na fase derradeira, sobre as causas de aumento ou diminuição? É até uma contradição lógica, é uma contradiction in terminis, além de ser, a meu ver,
um gravame para a própria consciência do magistrado, que deve ser sempre a mais livre possível. Eu vou voltar a assumir a posição que eu havia assumido anteriormente, consciente de que o plenário já se encaminhou no outro sentido, uma vez que aqui, a meu ver, é uma questão de lógica, mas também uma questão de técnica e a possibilidade, inclusive, de impasses, como eu formulei, não é, em questões cruciais, e aí me parece que a participação de todos dar-se-ia em benefício daquele que foi eventualmente condenado, não é? Se nós pudéssemos fazê-lo de maneira bifásica. Mas vou deixar também anotado o voto vencido, porque o futuro a Deus pertence, não é? Ministro Marco Aurélio. Presidente, a polivalência não cabe na espécie. Acompanhe o relator. O relator. Ministro Celso de Mello. Com o eminente relator, senhor. Com o relator. Eu votei na ação penal 409 no sentido do voto de Sua Excelência o ministro César Peluso. Disse o ministro César Peluso, exatamente, quem formulou o juízo de improcedência não tem que cogitar de pena nenhuma. De sorte que participar, não é que os ministros vencidos, não é? De modo que possibilitar a eles a participação no juízo de condenação, me parece melhor para o réu, porque nós teremos a participação de quem condenou, viés de cima da pena, e de quem absolveu, viés de baixo da pena. Isso dá um equilíbrio, dá uma equidistância, que me parece também decolar do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Por isso eu vou ficar vencido também na companhia do ministro Gilmar Mendes e na companhia do ministro Dias Toffoli.